Então ninguém poderia cercar praia, não é? Mas vocês vão dizer, você está brincando com a gente, não é? Porque está cheio de ilha cercada, está cheio de praia cercada, está cheio de rio cercado no Brasil. Mas quem cercou não tem o direito, né, de propriedade dessas terras, porque elas não lhes pertencem, e sim pertencem à União ou aos Estados. Na faixa de marinha, a mesma coisa, né? Onde a maré mais alta atingiu, mais a faixa seca, né? É o mesmo princípio. E, evidentemente, é por isso que, por exemplo, durante o governo do Lula, se regularizou muita terra nas várzeas aqui da Amazônia, tanto no Pará quanto aqui no estado do Amazonas, porque são terras de jurisdição do SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, né? Perdão, volta só um pouquinho. Bem, o Código Civil de 16, ele criou a estrutura cartorial que nós temos até hoje no Brasil, não é? Então, o cartório de registro de imóveis, como lugar de registro da propriedade privada da terra, nasce em 16. Antes de 16, os registros de terra eram feitos nos livros 4 dos cartórios de registro geral. Eles chamavam cartório de registro geral, antes do Código Civil de 16. Então, é possível pesquisar essa origem até o primeiro cartório, né? Eu tenho a felicidade de orientar um doutorado lá em São Paulo, da Camila, e a Camila já chegou no segundo cartório, né? Esse ano ainda chega no primeiro, né? E vai poder dizer que ninguém o título de nenhuma propriedade na cidade de São Paulo tem fundamento jurídico, né? Portanto, São Paulo, né, a metrópole é um grande perigo, né? E ele já aparece, né? A burguesia que construiu suas casas lá em Alphaville já está puxando os cabelos, porque a União já está reclamando do direito de propriedade. Alphaville é terra indígena, né? Vocês veem que a metrópole, não é? Aquela baita ação do capital não conseguiu resolver o problema da propriedade privada da terra, né? Enfim, vamos lá, Mazu? Mas no meio jurídico, até 1930, ainda, embora já tenha registrado no cartório de registro de imóvel, até 1930, ainda pairou dúvida. Tinha jurista que dizia que tinha jurista que dizia que não tinha, não é? E o Getúlio fez um decreto, esse 19.924, e depois desse decreto, se não tiver registro, não tem validade. Bem, isso quer dizer o seguinte: o Dom Pedro II, que foi quem assinou a lei de terra, foi o primeiro que legalizou a grilagem. E o segundo foi o Getúlio, porque todos os documentos emitidos, não é, registrados ou não, até 30 foram considerados válidos, não é? Então, as elites estão pegando dinheirinho do bolso e comprando propriedade da terra, estão grilando tudo. Vamos lá, moço? Bem, e a posse não era reconhecida, né? Não tem reconhecimento da posse. A posse só vai passar a ser reconhecida com a Constituição de 34, né? E a área de 10 hectares só, que é a legislação de uso capião que nós temos, né, no Brasil. Em 46 subiu para 25 hectares, a de 67 dos militares elevou para 100, e a de 88, como eu disse, baixou para 50 hectares. Então, a posse só é passível de regularização se tiver 50 hectares. No caso brasileiro, como na Amazônia, os módulos, né, que é o menor fracionamento da terra rural, vai até 100 hectares, então a legislação, embora a Constituição fale em 50, a legislação permite até 100, porque não pode fracionar menos que 100, onde o módulo é 100. Né? Tá ok? Bem, então uso capião, não é possível uso capião em terra pública, né? Isso já vem desde 46, não é? Enfim, e não pode dividir uma propriedade rural abaixo de um módulo. Vamos lá, meu filho? Conclusão, né, dessa história corrida. Terra pública devoluta, com extensão superior a 100 hectares,
não é passível de legislação. Quem tiver em cima dela é grileiro. Aí vocês devem ter pensado, e quanto eles são, né? Vamos chegar lá. Mas coube ao Luiz Inácio Lula da Silva fazer essas medidas provisórias do BEM em 2005, 422 em 2008, 458 em 2009, que alterou a lei de licitação. Veja, alterou um artigo de uma lei que muda a Constituição. Quer dizer, né, o ordenamento jurídico desse país, não é como é que uma lei pode mudar uma Constituição? Então essa lei é inconstitucional, porque ela não respeitou a Constituição. Mas ela está em vigor e tem o tal programa Terra Legal por trás dela. Não é? A medida provisória do BEM de 2005 passou a permitir legalizar na Amazônia Legal até 500 hectares, e depois a 422 subiu para 1.500 hectares, e a 458 queria levar para 2.500 hectares. Aí o Congresso não permitiu, ficou em 1.500 hectares. Então veja, o cara grilou 1.500 hectares e essa lei permite ele legalizar. Ou seja, não cumpre a lei, não tira dinheiro do bolso não, não tira capital para se tornar proprietário, não. É grilo. Tá? Então, não é todos aqueles que estão nessa situação, né, eu tenho certeza, quase certeza que o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade e eles vão perder esses títulos. Né? Vamos lá? O princípio do interesse social e a quebra, né, a quebra do direito de propriedade plena, absoluta, começa com a Constituição de 46, quando passa a ser permitido a desapropriação por interesse público, por interesse social. Tá? E com o Estatuto, com o Estatuto da Terra, em 64, não é? A propriedade privada da terra no Brasil não é mais absoluta. Não é? O direito de propriedade está submetido ao cumprimento da função social. Então não adianta a Cátia Abreu espernear. Não adianta. Não adianta o Ronaldo Caiado, agora no Senado, espernear. Não é? Se a terra não cumpre a função social, o que diz o artigo? Pode ir? O que diz o artigo 186 da Constituição? A função social é cumprida quando? A propriedade rural atende simultaneamente. Então, tem que produzir, tem que respeitar a legislação trabalhista, não tem trabalho escravo no Brasil, não é? Tem que respeitar o meio ambiente, nenhum fazendeiro descumpre a legislação ambiental, vocês viram o pau que deu no novo Código Florestal, não é? E não pode cultivar droga, não é? Então, em todas essas circunstâncias, não é? Ele perde, a terra não cumpre a função social. Então, não é? Vocês estão vendo que se o governo quiser, vai sobrar terra para a reforma agrária, né? E para o meio ambiente, para proteger o meio ambiente. Por quê? Nós estamos em pleno paraíso do descumprimento das leis, né? Pode ir? E se ela não cumpre a função social, compete à União desapropriar para fins de reforma agrária. Então, reforma agrária, pode ir, reforma agrária não é programa de governo nem de partido político. Reforma agrária é preceito constitucional. É que nem educação e saúde. Então, a Dilma não faz, impeachment nela, por favor. Se ela não fizer reforma agrária. Não esse impeachment idiota de quem não sabe perder a eleição, né? Que é o PSDB, né? Então não sabe perder a eleição, agora tá, quer o pé de impeachment. Não é desse que eu estou falando. É o impeachment de uma presidente que descumpre a Constituição, né? Afinal, ela, quando tomou posse, não jurou cumprir, né? Então, reforma agrária é direito e dever do Estado. Pronto, né? Falei empolgado e vocês já me viram aí, né? Portanto, a reforma agrária é um instrumento de política pública para fazer cumprir a função social da propriedade privada da terra. Desculpe, rural e urbana, não é só a rural, né? Depois da Constituição de 88, a urbana também está submetida ao cumprimento da função social.
não é? Então, reforma urbana deles. Bem, como é que fica a questão do direito à propriedade da terra no Brasil? Não é? Função do direito agrário. Quem primeiro tem o direito às terras são os povos indígenas, não é? Porque diz lá o artigo 20, são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. E eles são reconhecidos e são terras tradicionalmente ocupadas, aquelas por eles habitadas. Pode ir? Não é? E essas terras, né, os direitos sobre essas terras são imprescritíveis. Sabe o que quer dizer essa palavra? Em qualquer momento da história eles podem reivindicar essas terras. E ela é deles. Por quê? Porque o direito deles é originário. Não é? Todo esse continente era deles. Não é? Pode ir? E, são nulos e extintos, não produzindo efeito jurídico, todos os documentos de propriedade que foram emitidos. Então, aqueles fazendeiros lá do Mato Grosso do Sul, que não querem devolver as fazendas para os índios caigangue, perdão, falei besteira, ou para os... São Terenas e tem o outro lá, eu esqueci o nome. Não é a Função Chamada. Esqueci, gente, já eu. Né? Enfim, está lá em conflito. Caiuá. Né? Os Caiuá, né? Eles têm que devolver, porque está aí, são nulos. Eles falam que tem o título. E é verdade, o governo do Mato Grosso, quando era um estado só, emitiu o título sobre terra indígena, sobrepondo as terras indígenas. Né? Quando não podia ter emitido o título. Então, esses fazendeiros têm que processar os governos do Mato Grosso. São eles que terão que indenizá-los, né? Porque eles de fato têm o título de propriedade emitido pelo governo estadual do Mato Grosso. Mas não adianta, né? Não adianta ser de boa fé, né? E nem de pouca fé, né? Então, desculpe o trocadilho bobo. Então, povos indígenas são os que têm o primeiro direito sobre a terra. Segundo direito sobre a terra, os povos quilombolas. Porque no artigo 68 das disposições transitórias da Constituição de 88, não é? Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos. E os quilombolas são os únicos nesse país que têm direito a um título coletivo. Não é? A noção de direito coletivo, né, no direito nasce com os quilombolas. Né? Fora deles, ninguém mais pode ter título coletivo de terra. Né? Pode ter título condominial, né, que cada um é dono de demonstração ideal daquela terra, mas coletiva. Não existe só os quilombolas. Por isso, cuidado ao usar essa palavra coletiva. Né? Via de regra, se usa indevidamente. Né? Chama que é comunitário de coletivo, né? Que é uso comum de coletivo, e aí só complica a explicação. Isso quer dizer que, primeiro, direito dos povos indígenas, segundo, dos afrodescendentes, terceiro, dos camponeses sem terra e dos latifundiários, quarto, a preservação ambiental, quinto, né, os demais, portanto, os fazendeiros. Vocês vão dizer, você está brincando com a gente, né? Que aqui o primeiro é o fazendeiro. Como você vê, vocês veem o direito que está na ponta da cabeça. Bem, eu espero agora ir mais rápido. Está acabando já, viu? Segunda tese, a questão fundiária. Então, concentração fundiária, grilagem e descumprimento da legislação. Por trás da concentração fundiária estão esses três pontos ali fundantes. Vamos lá? Bem, os dados do censo 2006, que foi o último censo do IBGE, esse ano será feito um novo recenseamento agropecuário, né, indicavam que havia no Brasil 5.575.489 estabelecimentos agropecuários, ocupando 329 milhões de hectares. Mas a área, a superfície do Brasil é de 851 milhões de hectares. Né? E a pergunta que a gente tem que fazer para o IBGE é: e o resto?
E esse resto é a maioria do país. Não é? Porque se tirar, não é, de 851 milhões 329, vai sobrar muita terra. Não é? Pois bem, mas de qualquer maneira, a concentração fundiária pode ser vista por esses dados da última linha da tabela. Não é? Perdão, segundo a BNT do 4. Que agora nós temos que virar tudo, né, a BNT. Senão a revista não publica o nosso artigo. Não é isso? É o Fordismo acadêmico, né? que o Ivan Domingues. Então 15 mil estabelecimentos controla 98 milhões de hectares do Brasil. Não há na história da humanidade similar propriedades com o tamanho que tem no Brasil. Não há. E o que é pior, a legislação brasileira não tem limite no tamanho do poder. Não tem limite. Vamos lá. Bem, para chegar na atualidade, 2014, portanto, estatística quentíssima, né? No ano passado, o INCRA tinha cadastrado como proprietário, sem que o INCRA pedisse a documentação para conferir, né? Quem fez o cadastro disse: eu tenho o documento. Às vezes esse documento é o contrato de compromisso de compra e venda. E contrato de compromisso de compra e venda não garante direito de propriedade para ninguém, nem na área rural, nem na área urbana. Não é? Ele é condição para você lavrar uma escritura, mas ele não é portador do direito. Né? Portador do direito é a matrícula, que com a escritura alguém vai ao cartório de registro de imóvel e aí recebe uma matrícula. É lá que ele adquire, né, o documento de propriedade. Pois bem, o INCRA encontrou como proprietário 4.058.000, ocupando 411 milhões de hectares. Mas no cadastro do INCRA tem 1.707.000 imóveis lá cadastrados, que quem cadastrou disse: não tem o documento, ocupando 110 milhões de hectares. Ou seja, são réu confesso. Vocês estão entendendo? Já disse que não tem o documento. E o INCRA não toma essas terras de volta. Pelo contrário, quando vai fazer o assentamento, desapropria. Ou seja, uma parte dos técnicos do INCRA, se fosse mandado embora, prestavam, né, o Estado prestava um serviço, né, à reforma agrária. Né? Eu já seria mais radical. Se fechar, é melhor. Porque eu não sai documento. Né? Claro, não pode fechar porque tem que fazer a reforma agrária. Então não pode fechar. Né? Por isso que não pode chegar a esse ponto. Mas tem que fazer uma faxina também. Bem, dessas terras sem documento, olha quanto tem de grande propriedade improdutiva: 32 milhões de hectares declarada. Vamos lá? Se vocês pegarem qualquer índice Gini, tanto dos dados do IBGE quanto dos dados do INCRA, não é? Nenhum índice fica abaixo de 0,1. Ou seja, a concentração da terra no Brasil é altíssima. Vamos lá? Bem, mas o IBGE, no censo 2006, resolveu se haver com os 851 milhões de hectares que tem no país. Por quê? Porque nós, me permitam nós, né, eu participei da equipe coordenada pelo Plínio Arruda Sampaio, recentemente falecido, né, que preparou o primeiro documento para o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária em 2003, quando o Lula assumiu. E lá, né, o Ariovaldo, né, fez a sua pressão peculiar, né, com os dados, que aí eu levo os dados. Liga comigo, ó, vocês falam aí, essas tabelas aí. Levei essa coisa da terra devoluta. E nós botamos nesse documento a terra devoluta. E o IBGE, em 2006, pela primeira vez, foi se haver com as terras totais do Brasil. E eles levantaram, então, a área dos estabelecimentos, 329 milhões de hectares, mais as áreas indígenas, 125 milhões, mais unidade de conservação ambiental, 72 milhões, mais área coberta por água, 11 milhões, área urbanizada, 2 milhões, somou, deu 541
milhões de hectares. E o país tem 851. Aí os meus colegas geógrafos e IBGE envergonhados, né, não tiveram coragem de chamar de terra devoluta, chamaram de áreas com outras ocupações. Mas que outras, se todas elas estão aí listadas, né? Quer dizer, ou seja, né, são pesquisadores que não devem ter visto vergonha na cara, né? E eu não tenho problema nenhum, né, porque tenho vergonha na cara, já pedi um terra devoluta em vermelho, né, que é para dizer que esses 310 milhões são terra devoluta. Vocês estão percebendo? Quase metade do Brasil não existe para as estatísticas. Sentido? Vamos lá? Bem, se com os dados do INCRA de 2014, volto a repetir, o INCRA não confere se aqueles que declaram que tem título de propriedade, ele não confere. Então, entre eles tem os que também não têm título. Mas, de qualquer maneira, respeitado o dado estatístico, né, nós vamos encontrar, né, no cadastro, então, os 411, lembra que apareceu lá atrás, né, aí repetir as áreas indígenas, meio ambiente, água urbana, 622. Mesmo assim, sobra 228 milhões de hectares. Estão vendo? Qualquer estatística que você pegar, as terras devolutas precisa enfrentar o desafio de explicar. Vamos lá? Aqui vocês têm no Atlas que o Eduardo Girardi fez na sua tese de doutorado, orientado pelo Bernardo Fernandes, né? E que está disponível na internet, né? Ele fez, por sugestão minha, que fui da banca de qualificação dele, ele fez esse mapa maravilhoso, separando das terras evolutas aquelas que são passíveis de regularização, que são ocupadas pelos poceiros, que têm o direito constitucional de ter a terra regularizada, então ele pôs em verde. E as que estão nas outras cores são as que não são passíveis de regularização. Veja onde está o paraíso da terra regular. Em qual estado? No Mato Grosso do agronegócio, né? Então, o agronegócio no Brasil tem o pé de barro, né? Eles são grileiros, portanto eles agem ilegalmente, né? Por isso que eles têm que fazer essa campanha, né? Comprar os programas de televisão para mostrar aquelas máquinas correndo, né? Mas nós estamos produzindo, nós garantimos a balança de pagamento, mas a terra não é deles. Eles plantam em terra agrícola, logo são criminosos, que vêm para a cadeia, que é